Que nós sejamos assim, iguaizinhos a ela, Senhor. Abençoa, repreende toda enfermidade, corta todo laço, Senhor, na escola, no caminho, quando eles estiverem indo, que o Senhor venha guardar, repreenda toda bala perdida, todo olhar cavernoso. Meu Deus, livra os nossos pequenos daquilo, Senhor, das armadilhas que nós não podemos ver. Nós colocamos elas e consagramos em tuas mãos, as que estão aqui e também as que estão em casa. Em nome de Jesus, e a igreja em concordância diz: amém. Amém. Glória a Deus. Já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para mim e para o teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Achou o livro de Juízes? Juízes capítulo 6. A partir do verso 16. Assim está escrito: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dar-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e deponha perante ti. E respondeu ele: esperarei até que voltes. Vamos repetir o versículo 18. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e deponha perante ti. E respondeu ele: esperarei até que volte. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Hoje eu ia trazer uma palavra sobre os discípulos do caminho de Emaús. E Deus ardeu no meu coração esse texto. E para alguns aqui a mensagem, ela é repetida, se eu não me engano, eu preguei ela na Assembleia, se eu não me engano. Mas Deus ardeu no meu coração de tal modo essa mensagem de hoje. E eu sei que Jesus ele vai falar conosco. Escute só. Livro dos Juízes. Logo depois que o povo entra na terra, né? Depois que Josué herda a terra, os juízes começam a julgar Israel. Os juízes eram homens e mulheres que Deus levantava para julgar, para direcionar Israel, para direcionar, para dizer a Israel qual o caminho seguir. O capítulo 6 fala exclusivamente de um juiz chamado Gideão. E eu creio que a maioria aqui sabe sobre a história de Gideão, de como Gideão venceu aquela batalha com 300 homens. Israel havia um exército numeroso de 32 mil soldados.
Mas Deus olhou para Gideão e falou: Gideão, tem muita gente. Aí na primeira leva, Deus leva 20 mil homens. Sobrou 10 mil, Deus fala: ainda tem muita gente. E Deus separando 300 homens para vencer aquela batalha. E Gideão vence por intermédio da palavra do Senhor. Mas o que me chama a atenção nesse texto é o espera até que eu volte. A Bíblia diz que Israel estava sendo assolada, Zé Carlos, de fome. Havia uma coisa interessante acontecendo. Israel lançava a semente na terra e os midianitas vinham e roubavam as sementes. Ó, não esperava nem brotar, roubava a semente da terra. E por conta disso, Israel estava padecendo necessidade, padecendo fome. Então Deus levanta Gideão para apaziguar essa situação, para aniquilar os midianitas, para dar vitória ao povo de Deus. E quando começa a conversa entre Deus e Gideão ele começa a falar com Deus a respeito, para saber se realmente era Deus que estava falando com ele. Gideão ele diz assim: Senhor, me aguarda aqui, que eu vou pegar a minha oferta, eu vou colocar diante de ti. Aí o Senhor fala para Gideão: eu estou esperando até que você volte. E eu não vou me ater muito ao contexto de Gideão, porque tem algumas coisas que Deus quer falar conosco a respeito desse texto. Você já pensou, já imaginou que Deus está guardando de você alguma coisa? Jesus ele te chamou para o Evangelho de Jesus Cristo e Ele aguarda que você se posicione, aguarda que você o sirva, aguarde que você seja um diferencial aonde quer que você chegue. Deus ele está aguardando o seu servo ser diferente. Não, Deus ele não te chamou para ser mais um em meio à multidão. Sabe quantos milhões de evangélicos nós temos no nosso país? 55 milhões de evangélicos. Mas eu te garanto uma coisa: Deus não te chamou para ser igual a ninguém. Todo mundo tem a sua identidade própria no Evangelho. Deus ele te chamou para te usar de forma diferente, para que você cante diferente das massas, das multidões. Porque se fosse todos essa multidão, 55 milhões de evangélicos, se todos esses fossem crentes de verdade, a nossa nação estaria diferente. Os divórcios estariam diferentes. Os escândalos não haveriam com tantas facilidades, com tanto pouco tempo de distância um pouco. Se esses 55 milhões de evangélicos soubessem o que Deus aguarda de nós e falassem com o Senhor a respeito daquilo que Ele aguarda de nós, com certeza a nossa nação, o nosso bairro, a nossa vizinhança estaria diferente. E o que me chama a atenção é que é o único contexto da Bíblia, é o único versículo da Bíblia que você vai ver Deus esperando você trazer alguma coisa. O que me chama a atenção é que o texto em si fala de adoração, de oferta. Gideão foi buscar a adoração dele, a oferta dele, para entregar no altar de Deus. E aqui me releva a perguntar: o que você tem despejado no altar de Deus? Quando você pede a Deus para que Ele te espere, o que você tem levado de volta? O que você tem entregado nas mãos dele, depois que você teve a certeza que foi Ele que falou contigo? De fato, Deus está guardando de você e de mim alguma coisa, uma postura, uma atitude, sim ou não? Em toda circunstância, Deus espera que você haja conforme o querer dele e a vontade dele. Uma briga com seu esposo, com a sua esposa, Deus está aguardando que você seja semelhante a Ele, perdoador. Referente às esmolas, Deus está esperando que você seja generoso e amoroso. Referente à verdade, Deus quer que você, espera que você seja verdadeiro, sincero.
é referente ao pecado, Deus quer que você seja santo, espera que você seja santo. Então, nessa série nós vamos entender o que Deus espera de nós. E primeiro, Deus espera de nós fé e confiança. Espera o quê? Fé e confiança. A Bíblia diz assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra. Porventura, Deus, quando Ele retornar, Ele vai encontrar fé em você, fé em seu coração. Mas eu não estou dizendo em você só acreditar. Eu estou falando aquela fé que te salva, aquela fé que você coloca a mão e cura, aquela fé que você coloca a mão e liberta. Esse tipo de fé. Será que Deus Ele vai encontrar fé sobre a terra? Será que Ele vai encontrar? Será que Ele ainda acha fé em seu coração? Será que Ele ainda acha? Será que ainda tem? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como você tem agradado a Deus se no seu coração já não resta mais fé? Demorou tanto, Senhor, da promessa se cumprir e eu não tenho mais fé, eu não acredito mais. Você está como aquele pai daquele garoto que foi tomado por espírito, que lançava o menino no fogo, lançava ele na água, e quando Jesus perguntou se ele cria, ele falou: eu creio, agora eu preciso que o Senhor me ajude na minha incredulidade. Eu creio, agora tem que ser um negócio bem decente para que eu creia de verdade. Tem gente que está em botão aberto. Eu creio, mas eu preciso ver os furos, as chagas, eu preciso ver o poder. Aí Jesus diz: geração adúltera e incrédula, me pedem um sinal, mas para vocês só resta o sinal do profeta Jonas. Não, sabe qual é a fé que Jesus espera de nós? É a fé sem ver para crer. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera, aguarda. Então Deus Ele espera fé e confiança. Fé e confiança. Hebreus capítulo 4, verso 16 vai dizer: acheguemo-nos com plena confiança ao trono de Deus. Você ainda confia no Senhor? Quantos anos tem que você aguarda aquilo que você pediu a Deus? Quanto tempo tem que Deus fez uma promessa e até agora não aconteceu? Quanto tempo tem? Será que a tua confiança ainda é a mesma? A tua fé ainda é a mesma? E quando Ele fez aquela promessa, Ele aguarda de você, ainda em você, a fé do primeiro amor, a confiança do primeiro amor. Você lembra de como você confiava em Deus? Do primeiro amor? Você lembra que quando você aceitou Cristo, tudo era tão verdadeiro, tudo era tão real, tudo era tão certo? Você abriu um versículo e Deus manifestava o seu poder e a sua glória. Você ia no culto e saía regocijado porque Deus tinha falado contigo. Se isso não acontece mais, é porque a tua fé está pouca e a tua confiança está pouca. Porque Deus não deixou de falar, Ele permanece falando. O problema é que nós viramos negligentes no ouvir, viramos negligentes no confiar, e por isso não sentimos mais a glória, a graça, por esperar e confiar no Senhor. Por esperar e confiar no Senhor. Quantos anos tem que Deus fez aquela promessa? Você ainda guarda Ele com anseio? Eita Jesus, eu sei que está de pé, eu acredito fielmente na tua promessa, eu creio em Jesus que em tempo oportuno, quando o Senhor quiser, isso vai chegar na minha mão. O Senhor vai abrir a porta, as portas vai se abrir. Eu creio, eu confio. Você ainda crê dessa forma? Deus espera no seu coração fé. Deixa eu dizer, sabe por quê? Justamente pelo texto que eu citei a princípio. Porque se Ele voltar agora e não encontrar essa fé em seu coração, Ele não te leva. Se Ele retornar agora e não encontrar confiança dele, e quando você aceitou a fé, você não vai com Ele por falta de confiar nele. Então Ele aguarda que você não tenha fé, mesmo que você não veja,
mesmo que você não veja. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho 12 anos orando pelos meus pais, pelo meu pai e pela minha mãe, para que eles fossem libertos da idolatria. Sabe quantos anos? 12 anos orando. Parece que todo dia que eu oro, parece que eles estão distando mais ainda do Senhor. Parece que quanto mais eu oro, mais eles se distanciam da presença, mais eles vão para longe. E como você, eu também sou assim. Já pensei em desistir de orar. Já pensei em entregar e falar assim, para mim essa obra não faz parte da minha vida, eu vou deixar para lá. Mas eu confio no Deus que me prometeu quando Ele falou assim: você será coluna da sua parentela. Mediante a sua vida muitos virão e reconhecerão o meu nome como Salvador da alma deles. E eu confio nessa promessa. E quando eu lembro disso, irmão, meu coração se enche de temor, porque eu sei que Deus, Ele que seja no último suspiro de vida, Ele faz um mover espiritual e salva o homem dos seus pecados. Eu creio e confio dessa forma, desse jeito. Aleluia. Mas qual foi a promessa que Ele fez? Ele ainda está de pé, eu tenho certeza que está. Mas você ainda confia nisso? Você ainda crê nisso? Você pode recitar o versículo? A fé é o primeiro fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Você aguarda. Segundo, Deus espera de você obediência. João capítulo 14, verso 15, olha assim: se você realmente me amasse, você guardaria os meus mandamentos, você ouviria a minha palavra. Atos capítulo 5, verso 29 vai dizer: importa obedecer a Deus e não aos homens. Como é que está o seu quesito de obediência? Quando a palavra diz não pode, você entendeu? Não pode. Quando a palavra diz é proibido, você entendeu o que é proibido? Ou você permanece fazendo? Quando a palavra diz prossegue, você para ou você prossegue? Obediência. Mas certa vez Deus chegou para o profeta e disse: olha, vai até Jeroboão e não come na casa de ninguém, não fala com ninguém, entrega a mensagem e volta pelo outro caminho que eu te mandei. O profeta vai, faz conforme o Senhor mandou, entrega a mensagem, ainda ora para que a mão de Jeroboão fosse curada, mas na volta chegou uma outra pessoa e disse: Deus também fala comigo. E disse que era para tu dormir na minha casa, comer lá em casa, dividir a mesa comigo. E o profeta novo falou assim: realmente, vou lá, já que Deus também fala com tu, eu creio que Deus mudou a palavra. Deixa eu te dizer, aquilo que Deus falou diretamente com você, Ele não vai enviar ninguém para falar outra coisa. Aquilo que Deus falou diretamente com você, pela sua palavra, Ele não vai enviar ninguém para dizer uma outra coisa. E outra, quando Ele mandar uma ordem direta, Ele não vai mudar a ordem dele. Ele vai falar com você em cima da ordem que Ele deu, para que você permaneça na obediência. Aí o profeta foi dormir na casa do profeta velho. Antes de chegar na casa, veio um leão e devorou o profeta novo, por desobediência, por desobedecer aquilo que Deus mandou. Então, se Deus falou diretamente com você, Ele não vai enviar ninguém. Sabe qual é a mania do povo, da igreja de hoje? É assim: Deus fala aqui na palavra, Ele fala diretamente com você. Aí você diz: eu vou esperar Deus usar um vaso. É assim? Eu vou esperar Deus usar alguém para confirmar. Aí vem aquele alguém atribulado, endemoniado, e diz tudo o contrário daquilo que Deus disse. E você diz: agora eu faço o quê? Minha esposa uma vez presenciou isso na igreja, quando nós iniciamos. A suposta pastora falou assim: creia que Deus vai libertar o teu marido do alvo. Depois aquela mulher estava num choro terrível dentro da igreja. A dita pastora entrou e falou assim: desiste, porque não há mais jeito para aquele homem. 2 profecias, 2 palavras, e aí vai ver. Crê ou não crê? Ora ou desiste? Ou desiste? Deus não tem 2 palavras. Deus não é como um homem que diz: eu vou firmar um compromisso com você, e na hora ele liga dizendo: desisti, aconteceu um imprevisto. Não, Deus, Ele não tem 2 palavras. Se Ele falou, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora você precisa ser obediente àquilo que Ele falou com você. Aquilo que Ele falou, seja obediente. Uma certa feita, Deus deu uma segunda chance a Saul. Falou: Saul, vai até a casa de Agag. E lá, Saul, eu não quero nada, eu quero que tu traga boi, eu quero que tu
traga novilho, eu quero que tu mate Agag e não reste nada naquela cidade. Saul foi para a batalha, chegou lá, Deus mandou matar o rei inimigo, Saul não fez. Deus mandou Saul não trazer nada do despojo da batalha, aquilo que sobrasse da guerra, Saul trouxe. Quando Samuel chegou na casa de Saul, falou: Saul, tu obedeceste conforme o Senhor mandou? Saul: rapaz, o povo falou comigo que o gado era bonito, que as ovelhas eram bonitas. Samuel escutando o ouvido de gado atrás das montanhas, o grito de ovelhas. Ele perguntou: que mugido é esse, Saul? Que mugido é esse, Saul? Saul não entendeu a segunda chance que Deus tinha dado a ele, e por isso foi rasgado o reino de Saul, porque ele desobedeceu a Deus. Você está disposto a obedecer? Deus espera que você seja obediente. Obediente. Obediente a quem, irmão? Primeiro, a palavra do Senhor. Seja obediente à palavra de Deus. Segundo, a ministração do Evangelho. Você está ouvindo uma palavra bíblica, e a palavra que confrontou no seu pecado, obedeça a Deus. É melhor obedecer a Deus do que aos homens, irmão. Obedeça a Deus. Deus espera de você servos obedientes. De nós sejamos servos obedientes. Você já imaginou? A Bíblia diz assim: o homem examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Mas ele se examinou e encontrou no seu ser, na sua alma, rebeldia e desobediência. Mas ainda assim participa da ceia, ainda não tendo a sua desobediência. Deus aguarda de você obediência. Você é esse servo obediente. A Bíblia diz que Jesus foi tão obediente que ele podia orar. Hebreus capítulo 5, que ele podia orar, mas como filho obediente, ele aceitou o propósito da crucificação. Ele podia orar pelo livramento, estava na mão dele orar pelo livramento da cruz, mas ele, como filho, está escrito assim: ele, como filho, ele obedeceu como filho. E você? Tem obedecido como filho, ou tem vivido como um rebelde? Como é que tem sido a tua cristandade? Terceiro, Deus espera de nós serviço e amor. Serviço e amor. Às vezes Deus te chama para fazer algo dentro da casa do Senhor. Deus te convoca, te dá um sinal, e você é levantado para fazer aquilo. Sabe o que é que Deus quer de você que foi levantado para fazer algo? Ou de você que não foi levantado para fazer algo dentro da igreja, mas fora dela? Que você trabalhe com amor. Com amor. Qual é o teu chamado? O que foi que Deus te chamou para fazer? Faça com amor, sem murmuração, se empenhe, faça com alegria. É isso que Deus espera de você. Se você está no departamento, faça com dedicação. Não espere os outros fazer com você, não, faça com alegria e com amor. E quando lhe faltar alegria, quando você precisar descansar, seja sincero: pastor, eu preciso sentar e descansar. Me sufocou, me roubou a alegria. Pronto, eu vou lhe entender e vou colocar você no canto até você restabelecer o fôlego, a força. Agora não faz de qualquer jeito, não. Sem alegria, não. Sem empenho, não. Amor e serviço. Amor e serviço. Se você vai ajudar alguém enfermo, faça pelo serviço e pelo amor. Se você vai ajudar alguém necessitado de comida, faça com amor o seu serviço, com zelo. Se você faz parte de algum departamento, se você é liderado por algum departamento dentro dessa igreja, obedeça com amor. Se você é líder de departamento, seja ele qual for, faça o seu ministério, departamento que foi lhe dado, com zelo, o seu serviço com amor. Com amor. Se você é servo de Deus, se você é servo na casa de Deus, se você é servo em qualquer lugar, sirva com amor ao Senhor dos Exércitos. Porque de uma coisa eu tenho certeza:
Algum amor por obrigação serve? Se seu marido fosse obrigado a te amar, você queria esse amor? Se os seus filhos fossem obrigados a te amar, você queria esse amor? Se a sua esposa fosse obrigada a te amar, você queria esse amor? Por que Deus tem que aceitar qualquer coisa? Por que Deus tem que aceitar qualquer coisa? Uma certa feita, em Números capítulo 11, dois homens chamados, um Nadab e o outro Abiú. Se Deus aceitasse qualquer coisa, Deus não tinha recusado o fogo estranho que levou para dentro da tenda. No momento em que eles levaram o fogo estranho, Deus falou: não aceito, matei os dois. Se Deus aceitasse qualquer coisa, Uzá, quando tocou na arca, tinha ficado vivo. Mas Uzá sabia que só quem podia tocar na arca eram os levitas. E não adianta ter zelo daquilo que você faz sem ter entendimento daquilo que você faz. Precisa amar. Tá bom, Deus te chamou para nada, para fazer nada na igreja, mas te chamou para amar os seus irmãos. E amar o irmão é serviço. Amar o irmão é serviço. Amar o irmão é serviço. João, escrevendo na sua terceira carta, ele diz: filhinhos, não o ameis como o mundo ama. O amor não é só de palavras, mas o amor é atitude. O amor não é só eu amo você, irmão. O irmão sai, pega a faca e é apoiado nas costas do irmão. Amor, irmão, eu me amo, e o irmão dá um amor, ele passa a rasteira e derruba isso do amor. Não, nunca fui amor. Amor é honrar na ausência. Amor é permanecer fiel, ainda que não esteja na vista. Isso é amor. Isso é amor. Então, se você faz, irmão, se Deus te chamou para algo, como te chamou você para ser servo? Todos aqui foram chamados para ser servos do Senhor. Todos. Então, se Deus te chamou para ser servo, seja um servo que ama a Deus acima de todas as coisas. É isso que Ele espera de você. Gideão foi buscar a oferta, e Deus está lá esperando. Ó. Como é que vai ser a oferta de Gideão? Como é que vai ser a oferta de Diva? Como é que vai ser a oferta de Décio? Como é que vai ser a oferta de Zé Carlos? Como é que vai ser a oferta de Luiz? Como é que vai ser? A oferta de Emanuel, como é que vai ser? Deus está aguardando o tipo de oferta que você vai ofertar, o tipo de adoração, como é que você lida com seus irmãos, o seu serviço. Deus está vendo de lá, como é que você é obediente, como é que você é fiel, como é que você trata as suas finanças. Deus está vendo isso. Deus está vendo. Eu não sei, os obreiros, vocês já perceberam, todas as reuniões de obreiros que eu faço, eu pergunto: você está feliz? Você é feliz naquilo que você faz? Você ama aquilo que foi colocado para você fazer? Você ama? Se você dizer: não, eu pastor, não estou amando mais, não, amém. Não tem, irmão. Não tem problema nenhum. Se você quiser descansar, não tem problema. Quando você descansar, você volta o seu carro, não tem problema nenhum. Não tem problema. Eu já pensei em descansar. Eu já cansei. Você não cansa? Cansa. O problema não é cansar. O problema é você querer fazer empurrando com a barriga. Isso é um problema. Deus não aceita. Deus, Ele não aceita oferta sem amor, sem alegria. Até o seu dinheiro. Se você pega a moeda ou o valor que você vai dar, pode ser o valor que for. Se você vem murmurando: Jesus, misericórdia, só o sangue de Jesus naquela igreja, todo dia R$1, é 2, é 5, é 10. Toda vez é isso. É assim? Tem gente que é assim. Não traga não. Não traga não. Deixa nessa boca. Mas se Deus colocou alegria no teu coração para fazer, traga a sua oferta. Traga o seu valor, traga a sua moeda, com alegria, com ânimo, com amor. Traga. Aí você pode trazer, porque Deus falar: eu aceitei. Eu fui glorificado. Quarto, Deus espera de você santidade e pureza. Santidade e pureza. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele disse: ser santo, porque o Senhor que te chamou também é santo. A santidade e a pureza andam juntos. E aqui eu já expliquei aos irmãos o que é santidade. Santidade é você ler a palavra te
constrange, te convence e você vai mudando. Aí a palavra diz assim: para de cobiçar. Aí você vai lá e para de cobiçar. Isso é santidade. A palavra diz: pare de mentir. Você vai lá e para de mentir. Isso é santidade. A palavra diz: muda as tuas vestes. Você vai lá e muda as vestes. Isso é santidade. A palavra diz: não pode. Você entende como não pode. Isso é santidade. A palavra diz: vai orar, vai vigiar. Você vai orar e vigiar. Isso é santidade. É deixar que a palavra te transforme, te modifique, te molde. E a pureza vem logo após. Conforme você busca a santidade, Deus vai colocando em sua mente e em seu coração pureza. Os sentimentos maliciosos vão sumindo, vão fugindo. Eu não estou falando que você perdeu o discernimento. Não, eu estou falando que você tem que ter discernimento, mas sem malícia no coração, sem maldade no coração, sem maldade no pensamento. Os seus pensamentos têm que ser puros, o seu pensamento tem que ser claro, o seu coração, a sua santidade, ela vem em constância pureza. Bem-aventurados puros de coração, porque alcançarão. Você está entendendo? Santidade. Deus espera de você isso. Santidade, você é santo. Eu não estou dizendo como aquele santo, não. Tem uma imagem sua lá, uma auréola na cabeça. Não é isso, não. Eu estou falando do seu modo de viver, do seu jeito de agir, do jeito que você trata os seus irmãos, como você trata a sua finança, a forma como você trabalha na sua empresa, do jeito que você é na sua escola. Filho, como tratar os pais. Pais, como tratar os filhos. Isso é santidade, isso é pureza. Marido tratando a esposa, esposa tratando o marido conforme a palavra. Isso é pureza, isso é santidade. É se submeter à Bíblia, à palavra do Senhor. E Deus aguarda de você santidade. As pessoas colocaram, sabe, um véu naquilo que é santo. Diz que santidade é você ser um super crente. Não é, irmão, não é isso não. Santidade é aquilo quando você permite que a palavra te molde, te transforme. Aí você vai se transformando santo, santo, santo. Vai ficando puro, mais santo. A palavra vai te moldando, te construindo, te reformando. E você vai se santificando naquilo que a palavra diz. É isso que Deus espera de você. Deus espera de você comunhão. E deixa eu te explicar. Comunhão não é somente você apertar a mão do irmão e dizer a paz do Senhor. Tem pessoas que acham que é isso. Eu vou ter comunhão contigo, eu vou tocar a mão contigo e logo. Comunhão é você dizer a verdade. Comunhão é você ser sincero. Comunhão, a amizade verdadeira é quando você tem a possibilidade, a maturidade e a liberdade para dizer uma verdade quando necessário for, sem interferir na amizade, sem interferir no relacionamento. Eu sei quem eu tenho aqui, no meio dos varões, liberdade para dizer: olha, você está errado, e não mudar o meu relacionamento com ele. Eu sei quem eu falo, eu sei que eu tenho essa liberdade de dizer: olha, você está errado, você não pode fazer isso, você não pode fazer. Eu sei quem eu tenho, quem eu posso fazer isso, e não interferir no meu relacionamento. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Mas gente que precisa ouvir algumas verdades, ouve e muda, fecha a cara. Isso não é comunhão, irmão. Comunhão é a pessoa diante da sabedoria de Deus, da palavra, lhe constranger daquilo que você está fazendo, você aceitar a correção e aquilo não atrapalhar o seu relacionamento. Isso é comunhão verdadeira. Ou você acha que Pedro não exortou Tomé quando ele falou que não cria? Ou você acha que o discípulo vivia sem um exortar o outro? Ou você acha que Pedro ou Paulo não exortavam os outros discípulos? Quando você vai ler o livro de Atos, você vê Paulo exortando Pedro em algumas situações. E isso não mudava o relacionamento de um com o outro. A vivência.
Entende quando quer comunhão? Ó, o irmão ali me exortou, mas se tu é doido, aquele irmão é. Eu sou carne unha com ele, rapaz. Se eu perder aquele irmão ali, eu perdi tudo. Sabe? Se eu perder aquele amigo ali, aquele irmão em Cristo Jesus que me ajuda, que me diz a verdade, porque para bater nas costas dos outros caras de mentira, tem um cara de gente aí. Um cara de gente aí, ó. Para falar para mim, a mentira, para ser falso, tem um cara. Mas gente crente para ter comunhão de verdade, mas agora você senta um tempinho aqui, parou, senta aí um tempinho, deixa eu te falar, você está errado. E aquilo não interferir com o relacionamento. Eu já tomei umas 3 patadas do meu irmão aqui, mas eu não consigo fechar a cara para ele. E o irmão que eu tomei umas 3 patadas aqui, eu falei, rapaz, agora eu largo de mão. Agora eu largo de mão. Misericórdia. Mas eu falei, não, tu é doido. Não dá não. Eu amo ele, eu tenho comunhão com ele. Aí vem, perdoa, tá perdoado. Não muda o relacionamento, vai na minha casa, não muda o relacionamento. Isso é comunhão verdadeira. Comunhão verdadeira. Agora sim, quem é exortado para ter acesso precisa mudar. Sim ou não? Ah, foi exortado, não mudou. Você vai abrir acesso? Você vai deixar visitar a sua casa? Se não mudar, fecha a porta, viu? Pode pegar a porta. Se não ser transformado pela exortação, pega a porta. Você tem até aqui, ó. Seu limite até aqui. O espaço é limitado. O que você precisa saber da minha vida é, ó, limitado. Por quê? Porque não quis mudar. Mas se mudar, se haver perdão, se haver confissão, pô, irmão, comunhão verdadeira. É isso que Deus espera na igreja, teve comunhão verdadeira. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, está lá escrito. E tinham tudo em comum. Tinham singeleza de coração. Eram partilhadores das orações. A comunhão era mútua. Eles estavam orando. Você percebe isso quando o Espírito Santo veio sobre a igreja e está fazendo bem comunhão? Tem oração. Quando há comunhão na igreja, o Espírito flui. Quando há comunhão entre os irmãos que congregam numa igreja, o Espírito Santo traz almas para desfrutar também daquela comunhão. Quando há comunhão numa igreja, uma comunhão verdadeira, há salvação, há libertação verdadeira. Mas quando há uma guerra instalada, Deus não opera, irmão. Deus ele não opera. Então, Deus aguarda de uma igreja como a nossa, ou como qualquer outra igreja, que os irmãos vivam em comunhão. E não dá para ter comunhão se não tiver uma vida de oração. A comunhão e a oração é uma junção. Como eu consegui amar ao irmão? Como Cristo me amou? Só se eu orar. Só se eu orar. Porque tem certos irmãos que é difícil de amar. É ou não é? Vai ser eu que essa dificuldade. Tem certos irmãos que tem uma dificuldade tremenda de amar. Rapaz, não dá não. Bicho ruim. É difícil. Mas pela misericórdia, pela graça do Senhor, Deus vai lá, ama, aí a gente vai lá e consegue amar aquele indivíduo. Não é assim? E a gente começa a pegar, se apegar, a amar de verdade como Cristo nos amou. Isso é comunhão. Comunhão, então Deus espera isso. E isso só tem através da oração, irmão. Só tem através da oração. É isso que Deus espera da minha igreja. Comunhão e oração. Por último, Deus aguarda de você testemunho e evangelismo. O quê? Testemunho e evangelismo. Por que os dois que estão juntos? Porque quando você vive, você prega mais do que você fala. Quando você vive, você prega mais do que o que você fala. Você pode falar 1 milhão de palavras, mas todas elas caem por terra pela sua vivência se você não vê aquilo que você pregou. Mas se você vive o Evangelho, você não precisa dizer uma palavra sequer. Deus constrange o ímpio, constrange o pecador por intermédio da sua vida. É assim ou não é? Se você está num ambiente de ímpio, você é diferente dos ímpios, Deus não vai constranger? Vai. Se você disser uma palavra, quando ele não é crente, não é servo de Deus, bem ouvido, diferente dos outros. Vamos dizer assim.
Bem ouvido é diferente, ó, rapaz. Tu não anda no meio do xingamento, das pornografias, das imundícias desse mundo. Bem ouvido é diferente. Você pregou sem dizer uma palavra. Você pregou sem dizer nada. E quantas vezes Deus fala assim, não prega, só vive. Só vive. Só vive. As palavras às vezes não precisam falar. É a sua vivência, é a sua conduta, sabe o que é isso? É aquilo que você vive de verdade. Isso é testemunho e evangelismo. Porque o que vai dizer mais, irmãos, é a sua vivência. Não é a pregação. Não é pregação. Pelo lado que você vai chegar, você vai ficar calado. Mas pelo seu comportamento, pela sua atitude no local, no ambiente. Se você não olhar, vai dizer, esse cara é crente. Essa moça crê, esse menino crê, essa criança crê, pelo comportamento, pela forma de falar, de agir, de tratar, sabe? Pelo jeito que não murmura, não é reclamando, não xinga, não tem palavra torta, não se mistura na mesa dos escarnecedores, sabe? Não se senta com gente que fica blasfemando. Você aceita do jeito que fica brincando com o Evangelho, não aceita críticas a respeito do reino, é um defensor, vive literalmente aquilo que a palavra diz. Isso é pregação sem dizer uma palavra. Zé uma vez falou comigo, pastor, a mulher que no carro, eu fiquei feliz, fiquei alegre. Não foi? Fiquei feliz porque a mulher me viu e eu fui ali dirigindo, tal, tratando, e ela falou, tu é crente. E aí falou, eu me alegrei por conta disso, pai. Porque ela perguntou se eu era crente. Aí quando ele respondeu, ela falou, não sou jeito de ser. Aí eu acho que você é evangélico. Testemunho, sabe? Uma transformação verdadeira, sem você dizer, eu sou crente. Vou botar a Bíblia embaixo do braço e dizer, é crente porque tem uma Bíblia. Mas no comportamento é de demônio, vamos parar com isso em nome de Jesus Cristo. Para com isso em nome de Jesus. O que vai contar lá no grande dia não é aquilo que você pregou, mas é aquilo que você viveu. É aquilo que você viveu. É por isso que a gente diz, irmãos, que viver aquilo que prega é muito difícil. Viver o que a palavra da escrita é muito difícil, sabe? Mas é isso que nós temos que ser, uma carta de Deus para esse mundo. Entendeu? Não é amizade cultural, é amizade que ocorre na operação. Até o homem que entra falou amizade verdadeira. Jesus está falando, glória. Jesus está falando. Testemunho. Testemunho de Jesus, irmão. Você vai na casa de seu irmão, testemunho de Cristo. Fale dele. Se você vai estar no lugar, fale do amor dele. Pastor, eu não sou doido, não vou ficar falando só de Jesus, de Jesus, de Jesus. Uma vez chegou um irmão para mim e falou assim, rapaz, precisa calar o irmão só fala de Jesus, mas ele está cheio. Só vai falar daquilo que está cheio. A boca só fala daquilo que está cheio. Se você para com o crente, tudo só que eu estou dizendo, se você para com o crente e ele não conta um testemunho de experiência com Deus, se ele não cita um versículo da palavra, se ele não conta do culto como foi o culto passado, se ele não conta uma experiência, é porque ele não está cheio daquilo. Se a boca dele não pronuncia, é assim. Mas se você começa com o crente, se ele não fala de Jesus no momento, se ele não fala de um versículo bíblico, de um testemunho, de uma pregação, de um louvor, é porque ele não está cheio disso. Mas se ele está cheio, ele só quer falar do seu Senhor. Espere, rapaz, eu fui transformado desse jeito, ele quer contar o testemunho dele para todo mundo. De como Deus transformou ele, de como Deus ajudou ele, de como Deus resgatou ele, de como Deus salvou ele. Quando não é isso, ele quer falar de um versículo que ele entendeu, que Deus falou com ele, do louvor que chamou a atenção dele, ele quer falar disso. Tem outros assuntos? Tem outros assuntos. Mas no meio do assunto que você está falando, pelo menos um graças. Eu dou graças a Deus, irmão, por conta disso. Pelo menos isso. Aí você conversa com o crente, irmão, e não sai o versículo. Não sai um capítulo bíblico, uma experiência, nada. Aí ele leva a perguntar, está cheio de quê? Está cheio de quê? Se não fala nada a respeito do reino, nada a respeito do céu. Isso é testemunho. Um canto de louvor, isso é testemunho e evangelismo. Seu testemunho vai falar muito mais. Muito mais. Esse aí, coitado. O meu WhatsApp, toda vez que eu posto uma foto do resultado, as pessoas vêm com as 4 ou 5 pessoas perguntando, mas esse cara se converteu.
tamanho foi a transformação que Deus fez na vida desse homem. E ele conta o testemunho que era que nem eu, não valia nada. Ou como outros, não valia nada. Mas ele era pior, porque ele se intrometeu com outras coisas piores. Mas quando as pessoas dizem, rapaz, esse cara é crente, está crente. Testemunho, sem dizer nada. Jesus vai confrontando quem está por perto, quem vê a vida de uma pessoa transformada. Eu estou falando o nome dele porque tem acontecido isso. Eu falei com ele, não foi? Então, irmãos, como é que está a tua vida? Quando você chega na casa de alguém, o que você diz, o que você fala? Qual é os assuntos que estão na mesa, nas rodas? Eu não vejo, não escuto. Mas Jeová sentado na cadeira do braço direito lá, olhando e vendo. Mas Jeová está lá dizendo, rapaz, isso não está certo. Era para ser um testemunho, você não está sendo testemunho. Era para ser um evangelismo, mas não está acontecendo isso. Às vezes a bênção é retardada. Deus segura. A libertação que está necessita não vem. A bênção que era para se abrir não chega. Por que, Jeová? Aí a mesma resposta que Jeová diz a Josué no capítulo 7: tem pecado no meio do arraial. Tem anátema, tem maldição, e por isso não está prosperando, não está crescendo, não está evoluindo, porque tem pecado, tem anátema, porque o seu testemunho é fraudulento, o seu evangelismo não vale de nada, é falso, é mentiroso. Mas Jesus não te chamou, Ele não espera isso de você. Jesus, Ele te chamou para ser diferente, igreja, para ser diferente, para ser diferente. Eu falo isso direto aqui, eu era do mundo, eu não valia nada, agora eu vim para a igreja para aplicar esse tempo. Eu já perdi muito tempo sendo desonesto no mundo, sendo fraudulento no mundo, perdi muito tempo, perdi inúmeras coisas no mundo, porque pela falta do trato, pela falta da palavra. É assim, cara? Quantas portas se abriram e eu mesmo fechei pela minha conduta? Quantas oportunidades Deus me deu e eu recusei por conta do meu caráter? Agora que Jesus me transformou, me chamou, colocou meu nome no livro da vida, eu não estava brincando de ser crente? Não! Só há um resultado para essa soma: é inferno. Para quem brinca de ser crente, Satanás, ele não brinca de ser diabo. Enquanto muitos brincam de segredo, Satanás está dizendo: é assim que eu gosto, é assim que eu quero, permanece assim, porque naquele grande dia eu vou mostrar você pelo pé, vou lhe levar arrastado, e você gritando: Senhor, eu prego aí o teu nome, Satanás lhe levando, eu fiz prodígios em teu nome, e ele lhe arrastando. Então, se você aceitou a Cristo, é para viver uma vida diferente. É para viver uma vida diferente. Detalhe: Gideão voltou com uma oferta quebradora a Deus. Tamanha foi a oferta de Gideão que Deus deu vitória. Com 300 homens, Gideão venceu uma batalha com mais de 50 mil soldados. Quantos homens? Ah, Jesus é maravilhoso. E a Deus é contada a história de Gideão pela sua grande e poderosa vitória. Por quê? Deus ficou aguardando a postura e a oferta de Gideão. E o que Deus faz com você? A mesma coisa. Ele está aguardando você. É Jefferson, né? Jefferson. Deus está te aguardando. Tua oferta. Não é dinheiro, não. É tua oferta. Sabe? Ela sentei Jesus. E quantos aqui dentro estão com o coração aqui na mão, ó? Eu entrego ou não entrego? Entrego ou não entrego? Eu dou, e se eu der e cortar, eu se decida. Não há meio termo do rei. Não há meio termo. Se entrega. Ele está te aguardando. Está aguardando aonde, pastor? No altar dele. No altar, no teu oferta, no teu coração.
com a tua conduta diferenciada, com o teu caráter transformado. Ele está te aguardando para dizer: agora que você veio e trouxe o que eu queria, eu escrevo o teu nome. Aleluia. Agora que você voltou e trouxe aquilo que você me garantiu que quer trazer, eu escrevo o teu nome no livro da vida. Louvado seja Deus. Amém? Vamos cantar um louvor e a gente vai para a ceia. Eu vou chamar a Luiz para ajudar a ceia. Glória a Jesus, aleluia.